guerra agora, ela acontece 2 anos depois da Guerra dos 30 anos. Tudo está muito ótimo. Daqui a Dinamarca e Noruega se unem com o reino da Suécia para virar o reino da Dinamarca, Noruega e Suécia, ou Dinarécia. Por causa que o rei da Noruega e o rei da Suécia, eles se casam. Quer dizer, a rainha da Noruega e o rei da Suécia, eles se unem assim, virando um só país. Tudo começa muito bem. Até que a Prússia, ela declara guerra contra o condado de Luxemburgo, que é esse de amarelinho aqui, ó. E ele começa invadindo. A Dinamarca, para proteger o seu maior aliado, declara guerra contra a Prússia. E assim começa a Guerra das Coroas. Aí eles começam invadindo a Prússia. Que a Prússia faz um ataque naval aqui, dominando várias partes daqui e 2 portos aqui na parte da Noruega. Por causa que ela é cercada pelas montanhas dos Pneus, que assim dificulta muito o avanço deles. Aqui, já que o exército estava só concentrado lá, eles decidiram dominar, porque eles chegariam em Berlim aqui, mais rápido do que chegariam lá. Então eles começam dominando, até que a Rússia intervém para poder eles não dominarem a capital. Então ele ocupa essa parte e declara guerra contra o reino da Dinamarca, Noruega e Suécia, conseguindo dominar várias partes daqui, até que a Dinamarca ela se rende. Só que a Prússia não, começa invadindo ainda mais. Então o Reino Unido da Noruega, Suécia de Dinamarca realmente acaba com o exército prussiano, conseguem dominar um dos seus portos. Eles começam a marchar para os seus portos. E assim começa a última batalha. E o exército prussiano ele se rende. Porque Estônia não deixa isso barato. A Prússia era o maior aliado deles, só declara guerra simultaneamente contra a Rússia e a Estônia. Eles começam, quer dizer, eles declaram guerra contra o Reino Unido. A Estônia declara guerra contra o Reino Unido, da Dinamarca, Noruega e Suécia, e também a Rússia. Falei errado, tá? Tinha falado errado, na verdade. Eles conseguem ter um avanço muito grande pela região. Fazem o plano Tarsenberg. Já que o plano é o seguinte, já que eles estavam bem aqui, então ia demorar muito para chegar aqui. Então o plano deles era avançar contra ela e partir depois para o avanço da Rússia. Então eles começam a executar esse plano. E eles começam a dominar os territórios. Aí a união é desfeita, por causa que 2 dos territórios foram dominados, assim só virando o reino da Dinamarca. E o reino da Dinamarca começa a ser invadido, que começa a ter várias revoltas, por causa que eles queriam continuar com a união. Então o reino da Dinamarca reage, começa a dominar vários dos territórios. Achavam que não ia ter resistência dinamarquesa,
Mas o reino da Estônia estava muito enganado. Eles conseguem dominar grande parte do território e criam a União novamente. Então, aí, eles começam a dominar vários dos territórios daqui. Aí, a Rússia finalmente chega. E já que os exércitos deles estavam concentrados bem aqui, ó, bem aqui, então eles conseguem dominar grande parte dos territórios daqui, os Cáucasos, assim cercando a Estônia. De um lado a Rússia, de outro o Reino Unido da Dinamarca, Suécia e Noruega, ou o Reino Unido das Três Nações. E assim eles conseguem dominar grande parte dos territórios, até que a Áustria-Hungria entra para ajudar a Estônia. Então eles começam a dominar grande parte dos territórios e criam novamente a Prússia. Aí a Prússia volta a existir de novo. Então aí eles começam a dominar vários dos territórios. Assim, a Rússia domina a Estônia e contém todo o avanço. Eles não declaram guerra ou fazem alguma coisa para a Prússia por causa que ela tinha acabado de ser criada. Então, assim, o reino da... Quer dizer, a Áustria-Hungria é desfeita e aí vira o reino da Áustria, que é o laranja, e o reino da Hungria, que é um vassalo do tsarado da Rússia. Então, aí a Estônia para de existir. E eu posso fazer uma coisa. Tá errado. Aí tem a Inglaterra, a Escócia, o reino da Inglócia, o reino do país de Gales e a faixa de Galé. E o reino da Irlanda. Aí começa uma guerra civil na Inglaterra. Que aí tem os mouros e os glântios. Os mouros são esses e os glântios são o resto. E a França começa a apoiar os glântios. Militarmente. Aí eles conseguem dominar já várias partes dos mouros. Os mouros não deixam barato. Dominam até os portos que estavam sendo trazidos os itens. Que assim acaba. Então aí eles começam a dominar várias cidades francesas. Então, que a França não consegue fazer nada, porque os exércitos deles já estavam desgastados depois de conseguir finalmente unificar a França. Então, aí acontece o Tratado de Paz. Os mouros são extintos.
E a Inglaterra continua com os territórios, obrigando os franceses a seguirem a língua inglesa e a ter um monte de costumes. Tem que eles ficam totalmente, muito mesmo, diferentes da França. E agora eles não sabem mais o que é francês. Essa parte não fala mais francês, mas essa parte fala. Ah, não. Então aí a França recupera os outros territórios dela, que ela não consegue fazer nada para mudar a língua. E aí os franceses dessa região aqui, eles querem se unir com a Inglaterra ou virar o seu próprio reino, porque eles são muito diferentes. Até que a Inglaterra invade os territórios de novo. E eles começam a saudar os ingleses. A França não fica nada contente com isso. Até tenta, só que o povo começa a se rebelar e assim ajudar a Grã-Bretanha. E aí, Lights of Portugal começa a ajudar a Grã-Bretanha também. Assim, a resistência francesa acaba. E assim separam os dois reinos. A França do Sul vai para a Grã-Bretanha e o Norte fica como reino independente da França. Então aí eles agora são dois países completamente diferentes. E assim eles começam a ter vários costumes diferentes e o francês é completamente abolido da região. Nenhuma das pessoas daqui sabem mais agora o francês. Virou uma língua morta nesses territórios. Começa a ter várias desconfianças entre o reino da Espanha e a França da Inglaterra. Por causa que eles até tinham ocupado essa região daqui. Assim, eles param e aí começa a guerra Franco-Grã-Bretanha. Eles começam a avançar ainda mais pela região da Bélgica e Holanda. E os da Espanha não ficam nada contentes e começam a dominar várias partes. Eles conseguem alguns portos aqui. Eles começam a dominar vários portos, assim, roubar a marinha britânica. E eles conseguem esse território. Eles dominam a Inglaterra e a Escócia. E criam o Reino Unificado da Grã-Bretanha, que não dura por muito tempo, por causa de várias rebeliões aqui e ali. Então, até que os grã-bretanhos conseguem finalmente esbarrar o avanço e dominam completamente a Espanha. Não fica nada contente, se alia à França e domina vários territórios da França. Falaram para a França que se eles conseguissem, eles iriam devolver os territórios da França do Sul, que aceita. Assim eles conseguem, o Reino Unido não fica nada contente, ele faz uma união, mas por tempo limitado, com os outros países para se unir para conseguir os territórios da França. E assim formando o reino da Ilha da Bretanha. Assim, com o exército naval de todos, começam a avassalhar a Espanha e a aumentar ainda mais o francês na região. Então, aí acontece o Tratado de Petersburgo. A Espanha perde suas colônias e
também a ilha de Nápoles. E ela deve uma indenização a eles e tem que dar independência para a Catalunha, que não aceita. Então aí começa a Guerra Civil Catalunha, que vai ficar para o próximo vídeo. E tchauzinho!